Olá, estamos começando aqui pela TV Legislativa de Blumenau, TVL Comunidade, agradecendo você, telespectador, nos canais 14 da NET, 19 da BTV e também você, usuário da internet, que está vendo aí o nosso programa através do site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho que é feito pelo Instituto Legislativo Brasileiro, que é o Interleges. A gente está recebendo aqui o coordenador do Interleges, diretamente de Brasília, o Luiz Fernando Pires Machado, que semana passada esteve fazendo um treinamento com os servidores, agentes políticos aqui da nossa cidade. Né, Luiz Fernando, muito obrigado por ter vindo aqui dar essa entrevista no TVL Comunidade. Tudo bem? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem? Também telespectadores da TVL. Com grande satisfação que tivemos na semana passada a oficina de marcos jurídicos, tratando sobre a atualização das leis orgânicas municipais e também dos regimentos internos, e onde tiveram vários servidores, vereadores de outras câmaras municipais dessa mesorregião e que, né, então, acolhida pela Câmara Municipal de Blumenau. Legal. A Câmara de Vereadores de Blumenau é parceira do Interleges, é isso? Há uma parceria entre a Câmara Municipal e o Senado, que é onde existe o Interleges, é isso, professor? Perfeito. Então, a Câmara Municipal de Blumenau firmou uma parceria mediante um convênio, isso estabelecendo, então, que as ações do programa Interleges pudessem atender, né, tanto a Câmara Municipal de Blumenau como todas as demais. Uhum. Muito bem. Essa parceria existe há bastante tempo já, Luiz Fernando? Desde a criação do Interleges, em 1997, criou-se uma cultura de que a integração e a modernização do legislativo brasileiro fosse um momento assim de redemocratização, de colocar realmente o Estado democrático de direito em todas as comunidades. Então, a partir de 2001, que a Câmara Municipal de Blumenau começou esse evento conosco e veio, ao longo do tempo, refazendo esses convênios. E atualmente, então, é reforçado, né, principalmente pelo presidente atual, o vereador Mário Debrandi. Muito bem. E ainda mais agora com a escola do Legislativo, que foi criada aqui pela gestão anterior até do vereador Vanderlei, e que o vereador Mário, presidente atual, vai dando continuidade e a gente percebe que ela tem evoluído a escola do Legislativo, justamente trazendo agora vocês aí do Interleges para dar esse curso. Aliás, vocês nunca estiveram aqui dando curso em Blumenau, né? Foi a primeira vez semana passada, né, professor? Foi a primeira vez semana passada e ficamos muito felizes de atender tanto as expectativas, né, então, dos vereadores que se encontram presentes também realizando esse curso de outras câmaras municipais, como Balneário Pissarras, como Canoinhas, né? E assim o Interleges realiza cursos também à distância, né? E que promovendo a capacitação dos servidores do Legislativo, de maneira a formar, então, multiplicadores dessas ações e também na educação continuada. Vamos falar um pouquinho para explicar para quem está em casa, quem está um pouco perdido nesse assunto ainda, o que é exatamente o Instituto Legislativo Brasileiro, que é do Senado Federal. É isso? Você, inclusive, Luiz Fernando está há 30 anos já trabalhando lá em Brasília, é natural do Rio, mas está há 30 anos no Senado, no Interleges? É isso. Eu passei por vários gabinetes de senadores também, vários setores, e há 8 anos estamos exercendo essa atividade. Foi quando tivemos o cumprimento da Constituição Federal pelo artigo 39, parágrafo 2º, que as instituições podem dotar de escolas de governo. E o Instituto Legislativo Brasileiro hoje é considerado a escola de governo. Há cursos de pós-graduação lato sensu credenciados pelo MEC e, com isso, então, temos a formação da comunidade, tanto dos servidores do Senado Federal, como também de outros servidores de câmaras municipais pelo Instituto Legislativo Brasileiro, que faz parte da rede de escolas de governo, junto com a Escola Nacional de Administração Pública, de Administração Fazendária, enfim, são diversas outras escolas que participam, então, dessa rede. Muito bem. Você, professor, é um dos instrutores, é isso? Até para o pessoal te conhecer, qual que é a tua formação, professor?
Nós fizemos o pós-doutoramento em Direito Penal e Constitucional, e daí, portanto, hoje exercemos a função de professor tutor do curso de Redação e Técnica Legislativa pelo Ambiente Saberes, né, do Interleges, do Senado Federal, e como também professor e orientador de monografias dos cursos de pós-graduação Lato Sensu do Senado Federal, como do Direito Legislativo, a Comunicação Legislativa e também, né, claro, orientando o planejamento e fomento dessas ações junto às câmaras municipais, desenvolvendo essas oficinas para que haja servidores, né, então, comprometidos com a democracia brasileira. E é um momento, né, professor, que está muito sendo discutida essa questão, né, do Legislativo, Câmara Federal, tudo que está acontecendo em Brasília, né, discussões, pedido de cassações, enfim, Senado, e aí é um efeito cascata, né? A discussão vem para a Assembleia, vem para as câmaras, e é importante esses treinamentos para justamente mostrar que o servidor do Legislativo tem que estar preparado, enfim, qualificado para atender a comunidade, né? Perfeito, Rodrigo. O que nós percebemos é isso. A Câmara Municipal, para que tenha o seu fortalecimento, necessita de um quadro de servidores à altura e, com isso, tendo voltado para a comunidade, tendo uma cultura de servir a comunidade, fazer a sua função social, né, perante a todos aqueles que são acolhidos, seja pela transparência pública, seja pelo acesso às informações, enfim, são situações que a gente hoje depara com, até mesmo no Senado Federal, tem o E-Democracia. Qualquer cidadão, se tiver uma ideia, poderá entrar no site do Senado e ali expor sobre um projeto de lei, ou então uma lei que poderia então existir, e colocando a postagem, e daí o Senado Federal tem um corpo técnico que vai filtrar, né, então aquela ideia, e isso pode se transformar até mesmo numa lei federal. Da mesma forma, o município. Um município onde aqui que respira, né, então a democracia. Então, e isso tende a evitar certas questões futuras para que o legislativo não fique assim tão exposto. Veja que na comunidade, na sociedade, é que nasceu o projeto de lei da ficha limpa, por exemplo. Então, foi uma lei de iniciativa popular, né, embora federal, que chegou até o Senado. Então, com a participação social, a participação popular, com os movimentos, né, que tem as câmaras municipais nas suas sessões itinerantes, aproximando do cidadão, então aí sim que nós vemos que muitas das situações que a gente vive hoje poderiam ser evitadas. E outro exemplo, agora mais recente, da criação das 10 medidas, né, contra a corrupção, né, que o Ministério Público fez aí uma parceria com várias entidades, também está tramitando lá agora, né, em Brasília, enfim. Então a população, na opinião do senhor professor, tem que cada vez mais se aproximar do Legislativo e vice-versa, o Legislativo também se aproximar mais da população. E eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, o que é importante a comunidade saber da questão técnica? Porque o senhor, no curso, semana passada, passou para os servidores, para os vereadores, para os agentes políticos, questões mais técnicas, né, de orçamento, regimento interno, legislações, né, marcos jurídicos, mas a população pode estar se perguntando, o telespectador, o que isso tem a ver com o meu dia a dia, né? Enfim, mas é importante que as pessoas também tenham pelo menos um pouco de noção e entendam o que está acontecendo nas sessões ordinárias, nos debates, nas reuniões, professor? Perfeito, Rodrigo. No momento em que o cidadão perceba qual é a função do seu vereador, porque o cidadão colocou o vereador ali, né, no exercício do seu mandato durante 4 anos, que o vereador ele tem a sua função legislativa, até mesmo por conta do seu papel institucional. Ele é inviolável por suas palavras, por suas opiniões, pelos seus votos. No momento em que ali é apresentado um projeto de lei, que estará discutindo, que estará proferindo o seu posicionamento pela aprovação, pela rejeição. Da mesma forma, o papel fiscalizador das contas, né, que são levadas ali
né? Então, julgar as contas do prefeito, julgar as contas da administração, isso, claro, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, saber o cidadão que o papel do próprio vereador é de também julgar, né, as situações onde envolve os próprios vereadores, na falta de decoro, da ética, até mesmo nas infrações políticas administrativas que tenha cometido ali o prefeito, o vice-prefeito. Quer dizer, é uma responsabilidade que o cidadão tem em colocar o vereador como seu representante, como representante eleito, assim constituído, e que possa, dessa maneira, então, exercer o seu papel esperado. Agora, essa aproximação dependerá bastante do cidadão comparecer, como nós falamos na semana passada, né, nas alterações da lei orgânica e do regimento, comparecer nas audiências públicas. Veja, quando há um plano diretor a ser discutido dentro da Câmara Municipal, é papel dos vereadores chamar a população, compareçam, venham aqui discutir, mas a própria população não tem tanto interesse. E depois que a lei é aprovada, então o cidadão vai dizer, olha, não era bem isso que nós queríamos. Mas a participação é efetiva e as oportunidades são dadas. Tem tribuna livre, tem a iniciativa popular de leis. Então, há vários mecanismos para que o cidadão, então, perceba o papel fundamental do Legislativo Municipal. Muito bem. Semana passada, professor, no curso que foi dado através aí do Interleges, Instituto Legislativo Brasileiro, que o senhor coordena, foi falado de marcos jurídicos, né? O que é exatamente isso, para explicar para o cidadão? Saiba, Rodrigo, e mais os cidadãos que nos assistem, foram 91 emendas constitucionais desde 1988. Muito bem. Aí você perguntaria, né? Poxa, mas o que tem a ver a Constituição Federal com a legislação municipal? Muitas coisas. A Constituição Federal dá autonomia política administrativa para os municípios. Muito bem. Ao mesmo tempo, exige que o município tenha a sua legislação própria, a sua lei orgânica municipal. Com isso, pelo menos 52 daquelas 91 emendas constitucionais afetam direta ou indiretamente a legislação municipal. Então, o que acontece? A lei orgânica do município fica atrasada em relação ao avanço das normas constitucionais. Isso cria uma insegurança jurídica para o cidadão. A Constituição Federal vai avançando e as leis orgânicas ficam para trás. Não acompanham. E com isso, então, impacta principalmente na remessa de recursos federais para o município. Porque chega lá, cadê o Plano Municipal de Saneamento Básico? Não temos aqui no município. Então, um projeto sobre saneamento básico que deveria chegar ao Ministério das Cidades e lá serem aportados recursos para o município, não vai poder, porque não tem a legislação que trata sobre esse assunto. É só um dos exemplos. Então, para que também não tenha leis, né, que venham a ser impactadas inconstitucionalmente, então é preciso ter o espelho da Constituição. É o chamado princípio da simetria, né, que esse reflexo nas legislações municipais devem ser atendidos. Muito bem. E regimento interno, professor? Isso também é uma questão, né, bastante discutida entre os vereadores, principalmente, quando alguém tem que usar tribuna livre ou ocupar algum espaço, audiência pública. É muito parecido o regimento interno do Senado, por exemplo, da Câmara dos Deputados com as câmaras municipais, como a nossa aqui, por exemplo? Tal qual nós vimos por todo o Brasil e várias outras oficinas que nós realizamos no estado do Acre, no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, e aqui em Santa Catarina, no Paraná também, as peculiaridades locais é que vão identificar aquela lei orgânica do município. Com isso, podemos, no nível assim, vamos dizer, de casa legislativa, que cada regimento vai tratar do seu assunto específico. Então, é bem verdade que a população deve saber que o regramento
das atividades do vereador contidas no próprio regimento interno faz com que o seu exercício do mandato seja legalizado, por assim dizer. No momento em que você coloca em destaque que um regimento interno deve conter uma tribuna livre, o espaço para que o cidadão se manifeste, que suas inquietações sejam colocadas ali, né? Então, isso vai favorecer o enriquecimento da atuação parlamentar, porque assim o vereador estará sabendo o que aquele cidadão então precisa no seu bairro, na sua vila, na sua comunidade, na sua rua, né, que quer que seja. Então, o vereador ele presta um serviço de alta relevância para a sociedade. E nós cremos, então, na causa municipalista para que o Brasil vá adiante. Que bom, esse é o olhar que o Senado tem, legal esse reconhecimento, né, do Legislativo Municipal, que vocês estão lá na esfera federal, que é o ponto mais alto, né, do Legislativo, aí tem as assembleias, tem os municípios, e a gente percebe aqui localmente, professor, o senhor que coordena aí o Interleges, que é o Instituto Legislativo Brasileiro, por parte dos vereadores, principalmente, que há muitas restrições na questão de legislação mesmo, né? Porque os vereadores reclamam com frequência de que são muitas vezes impedidos de fazer muitas leis, né? Porque a Constituição Federal acaba restringindo essa atuação mais para os senadores, para os deputados, enfim, leis federais, ao invés de leis municipais, né? Queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso, professor, sobre essa questão de poder fazer leis, os vereadores menos, mas os nossos parlamentares federais muitas vezes têm essa possibilidade ampliada, né, diríamos assim. É verdade, Rodrigo. É um estudo que muito me apaixona pela legística. A legística é um ramo da ciência da legislação que surgiu há cerca de 10 anos na União Europeia. O levantamento do legislador europeu, e que nós temos como referência, é de que a preocupação em inflar, né, então, o cidadão de tantas leis e dessas leis, então, não ter nenhuma obediência. Nós levantamos que o Brasil hoje possui mais de 4 milhões de leis. A Constituição diz que ninguém pode alegar o desconhecimento das leis. Então, se formos verificar em municípios que têm, assim, cerca de 10 mil leis, né? 20 mil leis, ora, isso gera o quê? Uma crise das leis. E a legística se ocupa da qualidade das leis que tem um impacto social positivo. Então, o vereador, ele fica tolhido realmente com tantas questões, né, que a Constituição ali limita, mas ele deve ser criativo em propor leis que realmente atendam às necessidades da população, que realmente venha suprir uma lacuna, né, que a população tanto deseja daquele seu vereador. Então, é lógico, fazer leis por leis não é o objeto maior, né, então, que tem o legislador, mas primamos para isso, né, até que a população se manifeste no sentido de que criem observatórios das leis e verificar, né, realmente o papel do vereador, né, como condutor do processo legislativo dentro das casas legislativas. Até para que as pessoas, o telespectador, entenda, professor, o que cada um pode legislar, especialmente aí pegando o deputado federal, senador, deputado estadual e vereador. Porque o senhor falou em limitações e cada um pode atuar ou legislar em áreas específicas muitas vezes, né? Isso é importante que as pessoas saibam, né? Perfeito. A gente pode trazer aqui, principalmente sobre a questão dos tributos, né? É fundamental que a população entenda que o legislador federal conseguiu hoje fazer mais de 30 mil leis apenas sobre tributos. Isso vem, vamos dizer, reverberando no legislador estadual e no legislador municipal. Então, à medida que mais leis sejam colocadas, então isso aí vai impactando, né, todo o ordenamento jurídico. E nós nos baseamos bastante nas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal
na doutrina e bem como nas decisões do Tribunal de Justiça dos estados onde realizamos essas oficinas, né? Então, o que o legislador federal ele tem lá nas atribuições, né, contidas na Carta Maior, que restringem até mesmo aos deputados estaduais e também aos vereadores, no tocante às questões nacionais maiores, então isso realmente inviabiliza o legislador estadual e o municipal de agirem. Mas não podemos trazer como exemplo que há diversos fatores que o legislador ele pode ali, no caso, ter a sua participação. Principalmente quando legislar sobre assuntos de interesse local, que aí o estadual não pode se envolver, nem tampouco o federal, né, suplementar a legislação federal, a estadual, naquilo que couber. Então, se há uma lacuna deixada pelos legisladores mais de outras esferas, o legislador municipal pode atuar como no horário de funcionamento do comércio local, como na instalação de antenas de telefonia, isso porque vai afetar o uso e ocupação do solo. Então, com isso, o legislador ele tem a sua particularidade, tem espaço para ele. Deve ser criativo, porque a arte de fazer leis não é para qualquer um, né? Então, que os vereadores tenham sucesso em seus mandatos e possam progredir, né, para que as leis tenham a sua verdadeira efetividade. Muito bem. Professor, sobre os cursos que o Interleges oferece, né, o senhor falava lá no início da entrevista, só para a gente já ir finalizando aqui a nossa conversa, como é que a população tem acesso? Ele é voltado apenas para mesmo agentes políticos, vereadores, servidores, e isso é feito realmente em parceria com, por exemplo, aqui a nossa Escola do Legislativo da Câmara? Isso, em parceria com a Escola do Legislativo da Câmara, então, aí a comunidade aberta em geral, aos vereadores, aos servidores, dependendo da área de interesse, nós temos no nosso site saberes.senado.leg.br e que os cursos são desde orçamento público, licitações de contratos, redação técnica legislativa, ciência política, direito constitucional, direito administrativo. É um rol de mais de 40 cursos, com tutoria ou sem tutoria, e à disposição, então, da comunidade em geral. Fica essa dica aí, né, para os telespectadores. Fica essa dica. Importante, isso. Né? E vocês viajam aí por todo o país. Nós temos uma equipe muito reduzida e precisamos formar multiplicadores. Então, a intenção maior que foi no curso que ocorreu semana passada aqui em Blumenau foi de formar aqueles vereadores, formar aqueles servidores para que possam disseminar esse conhecimento. Então, replicando o que adquiriram na atualização de marcos jurídicos, na atualização da lei orgânica municipal, também na revisão dos regimentos internos para outras câmaras municipais. Então, e como um investimento baixíssimo, né? Então, e daí se pode, né, com o próprio recursos humanos que tem a Câmara, esse recurso humano, então, replicar, né, esses conhecimentos, levando para outras câmaras aqui da região. Professor Luiz Fernando, não queria encerrar nossa conversa antes de falar de orçamento público, que agora, segundo semestre, principalmente aqui na Câmara, pelo menos municipal, é um dos projetos mais importantes, que é o exercício financeiro aí para o ano que vem, a projeção já dos próximos anos, né, do orçamento, para explicar para quem está em casa o que é o orçamento público que passa, né, pelos legislativos. Muito bem. Nós temos até uma novidade, né? A emenda constitucional número 86 de 2014 dotou essa figura do orçamento como ele sendo impositivo. O orçamento impositivo seria dentro daquilo que foi estabelecido e que o gestor público não poderá, vamos dizer, desobedecer. Então, aquilo que o legislador ele aprovou
né, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e bem como na Lei Orçamentária Anual. Então, a efetividade então, do orçamento impositivo é na aplicação dos recursos destinados para aquela política pública que foi considerada, ou seja, é sabido que metade desses recursos devem ser direcionados para a saúde. Então, o gestor público ele deve ter a sua responsabilidade em colocar aqueles valores, né, então, que foram ali admitidos na legislação orçamentária para aquela política pública de saúde, assim como a educação, que tem que se aplicar um mínimo de 25% então, do que é arrecadado, né, então, na educação. E outros também, né, outros campos, né, então, de atuação, né, que tem os municípios. O orçamento, a gente poderia até dizer aquilo que ocorre com o nosso dia a dia. Ora, se eu tenho tanto que eu recebi, eu tenho um limite para gastar. Eu não posso ultrapassar aquilo ali, né? Então, e remanejar verbas é algo perigoso. Então, se você remaneja, se você desvincula, então, aqueles valores que foram atribuídos a determinada atividade, então acaba tendo a pedalada fiscal, né? E isso daí compromete, né, então, o gestor público, principalmente porque ele vai ter que descobrir, vamos dizer, tirar de um lugar e descobrir outro. Isso aí é perigoso, né? No cenário nacional a gente tem vivido isso. Então, de certa maneira, estamos já numa nova dimensão do orçamento público no Brasil. É verdade que se aquele que estiver investido como prefeito da cidade, ou então governador, presidente, na época de sua campanha, ele estabeleceu determinados critérios para, quando estivesse no mandato, exercer aquele papel. Ou seja, é o chamado plano de metas. Então, ele coloca lá, né, na Justiça Eleitoral, que eu vou, então, cumprir esse expediente de políticas públicas. Muito bem, né? Então, ele terá o prazo de 180 dias no primeiro ano de seu mandato para encaminhar até a Câmara Municipal aquele plano de metas. Então, daí, estabelece-se já uma condição para que ele venha agir em cima daquilo. Está previsto aonde, professor? Isso, então está previsto dentro da Emenda Constitucional número 86 de 2014, né, que alterou a Constituição Federal. Impositivo. Orçamento positivo. Então, assim, obviamente que o gestor público, no primeiro ano de mandato, apresenta o seu plano plurianual, que é o PPA. Então, para uma etapa de 4 anos. E a cada ano, então, há o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que deve ser votado no primeiro semestre de cada ano também. Nesses planos, professor, para explicar para o pessoal de casa, o município já prevê, por exemplo, quanto que espera arrecadar com os tributos? Se faz uma estimativa. Estimativa. Além dessa estimativa, é claro, né, que existe uma oscilação da economia, então é preciso prever dentro das receitas e as despesas que haja um balanceamento, né? Então, por isso que há os balancetes, né, mensais que devem ser transparecidos para a sociedade, porque isso a Lei de Responsabilidade Fiscal também assim o faz, que em tempo real, né, então, o que for de gastos, né, então, de todos os órgãos públicos colocados na rede mundial de computadores, então, no próprio sítio, então, das casas. Então, como bem dissestes, precisa ter o gestor público essa preocupação, né, de atender a esse plano de metas que foi colocado pela Constituição Federal. Para a gente fechar aqui, professor, já agradecendo a sua presença aqui, parabéns pelo treinamento da semana passada, e você, os seus colegas aí de Brasília, do Senado, do Interleges. Já que o senhor é um apaixonado aí pela legística, esse é o nome correto? Legística. Qual é a lei, na opinião do senhor, que, enfim, a mais importante ou a que mais impacta na vida do cidadão, se é assim que dá para dizer, ou a que mais lhe encanta, a lei que mais lhe encanta, e se pudesse, que lei, né, esfera nacional, aí talvez se o senhor tivesse condição, qual é a lei que o senhor acha que deveria ser
alterada, ou mudada para melhorar a vida do cidadão? É uma pergunta bastante difícil, né? Porque nós temos várias leis que são ótimas, que poderiam atender a população, mas sabemos muito bem que leis que são preventivas de endemias, né? Então de doenças, né? Como a do saneamento básico, que muitos ainda gestores pensam que, por serem obras enterradas, essas obras enterradas não dão votos, né? Mas a política de saneamento ela é muito importante, bem como aquela que seja da eliminação do aterramento sanitário. Então, eu creio que cuidar do meio ambiente seria a melhor forma para todos nós. E todas as leis do meio ambiente são necessárias para a nossa convivência harmônica, uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, né? Então, eu professo isso, né? Que se o ambiente é o bem de todos nós, então que cuidemos do meio ambiente. Leis preventivas, então, lhe encantam. Essas sim, porque elas procuram, vamos dizer assim, antecipar até mesmo desastres, né, ecológicos, antecipar doenças e, com isso, então, evitaria, né, um mal maior. E o gestor público poderia muito bem administrar, então, de acordo com essas diretrizes que são já apostas, né, então, nas leis sobre o meio ambiente. E, claro, né, então, que a legística estaria par e passo, né, acompanhando, né, então, com os observadores, né, então, das leis, que são os próprios cidadãos, né, comprometidos para que haja o cumprimento real, né, da legislação brasileira. Isso, né, em nível municipal mais ainda, né? Esse é um dos principais desafios, né? As leis, não só fazê-las, mas cumpri-las, né? Isso que todo mundo fala, né? Que tem muita lei, muita coisa que não é cumprida, né? Mas aquela pergunta que eu lhe fiz de mudar uma lei, o senhor não respondeu. Ah, sim. Se tivesse qual a lei que tem que ser mudada, que tem que ser alterada ou criada, mais especificamente, professor? Na verdade, hoje nós temos a lei de responsabilidade fiscal, que coloca muito, né, então, essa postura, né, então, do gestor. Mas eu vejo que a lei de licitações, ela poderia ter um aspecto melhorado, principalmente na transparência de cada uma das licitações. Então, justamente para evitar, né, então, aquilo que se coloca numa campanha política de destinação de recursos que vão para a Caixa 2, mas que foi de uma empresa, e, de repente, aquela empresa, do nada, aparece realizando uma obra pública. Então, quer dizer, que mistério é esse, né? E a lei de licitações, ela poderia muito bem eliminar, né, principalmente aquelas... Eu falaria uma coisa aqui, né? Eliminar aquelas empresas que, porventura, forem responsáveis para alimentar a campanha de qualquer que seja o candidato. Corrupção de maneira geral, né? Que aí ela estaria eliminada dos certames licitatórios. Ok, então, professor. Agradeço a sua participação aqui no TVL Comunidade. Um abraço e até uma próxima, então. Muito obrigado pela atenção, senhores telespectadores. Querendo, então, os cursos do Interleges, né, do Senado Federal abertos, saberes.senado.leg.br. Eu fico à disposição e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Luiz Fernando Pires Machado, que é o coordenador do Interleges, o Instituto Legislativo Brasileiro. Semana passada o pessoal do Interleges esteve aqui na cidade, na Anvi, em parceria com a Escola do Legislativo aqui da Câmara Municipal de Blumenau, oferecendo um treinamento, né, uma capacitação durante toda a semana para servidores de várias cidades, vereadores, agentes políticos, sobre marcos jurídicos, regimento interno, orçamento público, né, questões técnicas, mas que a gente trouxe aqui também para você conhecer um pouquinho mais do trabalho do Interleges do Senado em parceria aí com a nossa Câmara de Vereadores aqui de Blumenau, tá bom? Muito obrigado você pela companhia então aqui no TVL Comunidade, um grande abraço e até a próxima então. Tchau, tchau.